Bem-vindos ao canal A Bíblia Sagrada com Devocionais. Neste canal, nós vamos poder dedicar um momento do nosso dia para adorar a Deus, a partir da leitura devocional da Bíblia. Vamos ler juntos o livro sagrado de Jonas, fazendo uma reflexão devocional e uma oração ao final de cada capítulo, começando com uma reflexão sobre o chamado de Deus no primeiro capítulo do livro de Jonas. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. No livro de Jonas, vemos um homem que foi chamado diretamente por Deus para cumprir uma missão importante: anunciar o juízo divino sobre Nínive, uma cidade conhecida pela sua maldade. No entanto, em vez de obedecer, Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis, na direção oposta. Esse ato de desobediência tem muito a nos ensinar sobre como reagimos aos chamados divinos em nossas vidas. O chamado de Deus é claro e direcionado. A palavra de Deus para Jonas foi clara: Levanta-te, vai. Jonas, capítulo 1, verso 2. Deus não deixa suas orientações vagas. Ele nos chama para algo específico e nos orienta sobre o que devemos fazer. Muitas vezes, nós também recebemos direcionamentos de Deus, mas, assim como Jonas,
Podemos hesitar ou fugir, seja por medo, orgulho ou simplesmente pela ideia de que o que Ele nos pede é difícil demais. Deus tem algo claro para cada um de nós. Ele nos chama a cumprir um propósito específico, seja em nossa vida pessoal, no trabalho, na família ou na igreja. Como estamos respondendo a esse chamado? Estamos dispostos a obedecer ou estamos fugindo em direção ao nosso Tarsis? A fuga de Jonas e as consequências. Jonas, em vez de obedecer, decide fugir para Tarsis. A decisão dele não apenas afetou a sua vida, mas também a vida dos outros. Durante a travessia, uma grande tempestade se levantou, ameaçando o navio e a vida dos marinheiros. A reação de Jonas foi reveladora. Ele sabia que a tempestade era uma consequência direta de sua desobediência. Quando decidimos fugir do plano de Deus, nossas escolhas afetam mais do que nós mesmos. Nossos erros e falhas podem ter repercussões nos outros ao nosso redor, como no caso dos marinheiros que sofreram por causa da fuga de Jonas. Devemos estar atentos ao fato de que nossa desobediência pode afetar aqueles que amamos e até pessoas que nem conhecemos. Deus está sempre conosco, mesmo quando fugimos. A boa notícia é que, mesmo quando Jonas fugiu, Deus não o abandonou. No meio da tempestade, Deus estava ali, trabalhando para chamar Jonas de volta. A tempestade foi uma oportunidade para Jonas refletir sobre sua situação, eventualmente, se arrepender e voltar a obedecer. Deus é misericordioso e paciente. Mesmo quando nos afastamos, Ele ainda está trabalhando ao nosso redor, permitindo que as dificuldades da vida nos levem a um momento de reflexão e arrependimento. Ele não desiste de nós, mas usa os momentos difíceis para nos trazer de volta ao seu propósito. A oportunidade de arrependimento. Em meio ao caos da tempestade, Jonas foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe, o que veremos nos capítulos seguintes. No ventre do peixe, ele teve um momento de total reflexão e arrependimento, orando a Deus e reconhecendo que o melhor caminho era obedecer ao seu chamado. Mesmo que tenhamos nos afastado do caminho de Deus, sempre há uma oportunidade de arrependimento. Quando voltamos a Ele com coração sincero, Ele nos recebe de volta com graça. Não importa quão distante tenhamos ido, Deus está pronto para nos restaurar. Aplicação prática. Reflexão sobre o chamado. Existe algo que Deus tem chamado você a fazer e que você tem evitado? Pode ser um ministério, uma ação de amor ou até mesmo uma mudança de comportamento. O que está impedindo você de obedecer? Não fujamos de Deus. Às vezes a tarefa parece difícil ou até impossível. Mas a desobediência só traz consequências dolorosas, como a tempestade que Jonas enfrentou. O melhor caminho é sempre a obediência a Deus. Arrependa-se e volte. Se você tem fugido ou se afastado de Deus, ainda há tempo. Ele está pronto para perdoar e restaurar você. Sua misericórdia nunca falha. Oração. Senhor, assim como Jonas, muitas vezes temos medo do que Tu nos chamas a fazer. Perdão por nossas fugas e desobediências. Ajuda-nos a ouvir Teu chamado com um coração obediente. Se estivermos no meio da tempestade por causa de nossas escolhas, que possamos reconhecer Tua mão de misericórdia e voltarmos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nossas leituras devocionais do livro de Jonas, agora refletindo sobre como Deus atende às orações dos humildes, um devocional inspirado no 2º capítulo do livro de Jonas. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Jonas, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor,
E ele me respondeu: do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou-te a minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Amém. No segundo capítulo do livro de Jonas, o profeta se encontra em um momento de total desespero. Após fugir do chamado de Deus e ser lançado ao mar, ele é engolido por um grande peixe. Ali, no ventre do peixe, Jonas experimenta uma profunda reviravolta em sua vida e oração. Este momento de grande angústia revela lições poderosas sobre o caráter de Deus e a importância da oração sincera. Vamos refletir sobre alguns pontos-chave deste capítulo. O desespero que conduz à oração. Jonas, no fundo do mar e sem esperanças, clama ao Senhor. Ele está em um lugar de angústia extrema, sem saída visível, mas é nesse momento de desespero que ele se volta para Deus. O sofrimento, muitas vezes, nos leva a um ponto de rendição, onde nossa autossuficiência é quebrada e nos entregamos completamente ao Senhor. Você já experimentou momentos em que a dor o levou a orar com mais fervor? O sofrimento pode ser uma porta que nos leva a uma intimidade maior com Deus. Como está a sua vida de oração hoje? Reconhecimento do poder de Deus. No meio da aflição, Jonas reconhece que foi Deus quem permitiu que ele passasse por aquele sofrimento. Ele entende que as suas dificuldades não são acaso, mas fazem parte do plano soberano de Deus. Mesmo no meio da provação, ele reconhece que Deus é quem governa sobre todas as coisas, o mar, a terra, a vida. Em meio às dificuldades, você tem reconhecido o poder de Deus? Confiar que Ele tem o controle de todas as situações, até mesmo as que parecem fora de controle, nos traz paz e confiança. A oração sincera de arrependimento. Jonas se volta para Deus com um coração sincero, reconhecendo a sua falha em desobedecer ao chamado divino. Ele promete cumprir os votos feitos ao Senhor, deixando claro que a obediência e a gratidão devem ser expressas em ações, não apenas em palavras. Quando você ora a Deus, faz isso com um coração sincero e disposto ao arrependimento? Muitas vezes, oramos por ajuda, mas não estamos prontos para mudar. Deus não apenas nos ouve, mas espera nossa disposição para mudar e seguir o seu caminho. A resposta de Deus. Deus ouve a oração de Jonas, e como resposta à sua sincera oração de arrependimento, manda que o peixe o vomite em terra firme. Mesmo no meio de nossas falhas e fraquezas, Deus sempre está pronto para nos ouvir e restaurar. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Você tem crido que Deus pode restaurar sua vida, independentemente do que tenha acontecido? Quando nos voltamos para Ele com humildade, Ele sempre responde com misericórdia e restauração. Aplicação para hoje.
O capítulo 2 de Jonas nos ensina que não importa quão profundo seja o abismo em que nos encontramos, sempre podemos clamar ao Senhor. Ele ouve as orações daqueles que se voltam para Ele com um coração humilde. Se você está passando por momentos de dificuldades, saiba que Deus está pronto para restaurar, perdoar e trazer paz à sua vida. Oração. Senhor, em momentos de desespero, sabemos que Tu estás perto de nós. Nos arrependemos de nossa desobediência e pedimos que nos guies de volta ao Teu caminho. Que possamos confiar em Tua soberania e saber que, por mais difícil que seja, Tu sempre tens um plano para nos restaurar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nossas leituras devocionais do livro de Jonas, agora refletindo sobre obediência e arrependimento, um devocional inspirado no 3º capítulo do livro de Jonas. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Jonas, capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Amém. O 3º capítulo do livro de Jonas traz uma mudança significativa, tanto na vida do profeta quanto na história de Nínive. Depois de um período de reflexão e arrependimento, Jonas finalmente obedece ao chamado de Deus para ir à cidade de Nínive e anunciar o juízo iminente sobre ela. O que é impressionante nesse capítulo não é só a obediência de Jonas, mas também a resposta da cidade de Nínive, que se arrepende de seus pecados ao ouvir a mensagem de destruição. A obediência de Jonas. No começo, Jonas relutou e fugiu da missão que Deus lhe deu. Ele tentou escapar para Tarsis, mas Deus o perseguiu e o trouxe de volta, demonstrando sua soberania e amor pela humanidade. Ao contrário de sua primeira reação, quando ele é chamado novamente para ir a Nínive, Jonas obedece. O capítulo começa com a ordem clara: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Jonas 3:02. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando nos afastamos ou demoramos para obedecer, Deus nos dá novas oportunidades de cumprir a sua vontade. Ele é misericordioso e paciente, nos dando tempo para nos arrependermos e agirmos. A proclamação da mensagem de arrependimento. O versículo 4 relata que Jonas proclamou: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Esse era um juízo severo, mas uma oportunidade para arrependimento.
A mensagem de Jonas não era apenas um anúncio de destruição, mas uma chance para a cidade de Nínive se voltar para Deus e evitar a destruição. Muitas vezes, Deus usa palavras duras como um convite ao arrependimento. O juízo de Deus é sempre acompanhado por uma oportunidade de mudança. O arrependimento de Nínive. A resposta de Nínive foi surpreendente. A cidade, conhecida por sua grande maldade e pecado, se arrependeu com um coração contrito. O rei de Nínive, em um gesto de humildade, liderou o povo em jejum e vestiu-se de pano de saco, um sinal de arrependimento. Eles reconheceram a grandeza de Deus e o temeram. Esse arrependimento coletivo é um testemunho do poder de uma palavra de Deus em corações que estão dispostos a ouvir. O versículo 10 revela a resposta de Deus. Vendo Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, arrependeu-se do mal que dissera que lhes faria e não o fez. O coração de Deus é cheio de misericórdia, e Ele está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Obediência e disponibilidade. Assim como Jonas, muitas vezes podemos hesitar em obedecer a Deus, mas devemos lembrar que Ele é fiel e paciente conosco. Não importa quanto tempo levemos para obedecer, o importante é que respondamos ao chamado divino quando Ele nos envia. O poder da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e poderosa. Quando a proclamamos com coragem e fidelidade, ela tem o poder de transformar corações, assim como fez em Nínive. Nunca devemos subestimar o impacto da mensagem do Evangelho, mesmo que pareça difícil de aceitar ou de ouvir. O arrependimento genuíno. O arrependimento de Nínive é um exemplo de verdadeira mudança de coração. Quando nos arrependemos, devemos demonstrar sinceridade em nossas ações, como fizeram os ninivitas. Deus olha para os nossos corações, e a verdadeira transformação vem do interior. A misericórdia de Deus. Este capítulo nos mostra que a misericórdia de Deus é maior que a nossa compreensão. Ele deseja que todos se arrependam e vivam, e Ele está disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele de coração sincero. Não importa o quão longe tenhamos ido, Ele sempre oferece a chance de recomeço. Oração. Senhor, graças te damos pela tua misericórdia e paciência. Te pedimos que, assim como Jonas, sejamos obedientes ao teu chamado e proclamemos tua palavra com coragem. Que possamos nos arrepender sinceramente de nossos erros e mudar nossos caminhos. Agradecemos pelo teu perdão e pela tua bondade, que nos dão uma nova chance a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nossas leituras devocionais do livro de Jonas, agora refletindo sobre a misericórdia de Deus além das nossas expectativas, um devocional inspirado no 4º capítulo do livro de Jonas. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Jonas, capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor, e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me prevene, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira,
e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor-me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém. O quarto capítulo do livro de Jonas é uma narrativa rica em lições sobre a misericórdia de Deus, o orgulho humano e a nossa tendência de querer controlar o propósito divino. Depois de cumprir a missão de anunciar a destruição de Nínive e ver os habitantes da cidade se arrependerem e se voltarem para Deus, Jonas se encontra irritado. Ele fica frustrado com a misericórdia divina para com aqueles que ele considerava inimigos do povo de Israel. Vamos refletir sobre alguns pontos importantes deste capítulo. A reação de Jonas ao perdão de Deus. Jonas ficou muito aborrecido com o perdão que Deus concedeu a Nínive. Ele já sabia que Deus era gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas, capítulo 4, verso 2. Mas, no fundo, ele não queria que essa misericórdia alcançasse os inimigos de Israel. A raiva de Jonas é um reflexo de como, às vezes, podemos nos sentir ao ver a graça de Deus sendo estendida a pessoas ou situações que, em nossa visão limitada, não merecem esse perdão. Você já se sentiu irritado com a misericórdia de Deus em relação a alguém que, para você, não merece? Isso nos desafia a examinar nossos próprios corações e nossas visões de justiça. A questão da justiça de Deus. Deus, ao questionar Jonas, coloca a grande questão: tens razão em estar irado? Jonas capítulo 4, verso 4. O profeta não responde, mas se retira para assistir a cidade, esperando que ela fosse destruída de qualquer maneira. A situação se torna ainda mais complexa quando Deus permite que uma planta cresça para dar sombra a Jonas, mas depois a faz secar, mostrando-lhe a fragilidade de sua própria compreensão. Como reagimos quando Deus age de maneira que não entendemos ou não concordamos? A questão de Deus não é apenas a justiça, mas também o amor e a misericórdia. Ele é justo, mas também deseja que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. O coração de Deus. Deus, então, revela a Jonas o verdadeiro propósito de sua misericórdia. Eu não deveria ter compaixão de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Jonas, capítulo 4, verso 11. Deus não está apenas interessado na destruição do mal, mas também na salvação das pessoas, mesmo aquelas que parecem estar fora do alcance do seu amor. O que é mais importante para nós? A nossa justiça ou a salvação dos outros? Deus nos chama a refletir sobre como podemos ser mais como Ele, estendendo misericórdia aos outros, mesmo quando isso parece incompreensível. O teste da misericórdia. Deus usa a planta como uma metáfora para ensinar a Jonas sobre o valor da vida humana e a importância da misericórdia.
Jonas se entristece profundamente pela morte da planta, mas Deus aponta que ele está mais preocupado com uma planta que ele não cultivou do que com a salvação de uma grande cidade cheia de vidas preciosas. Quantas vezes nós nos preocupamos mais com as nossas próprias perdas ou confortos do que com o sofrimento dos outros? Esse é um chamado para reorientar nossos corações e prioridades de acordo com os propósitos de Deus. Jonas nos convida a refletir sobre a nossa compreensão da misericórdia divina. Muitas vezes, queremos ver os outros pagando pelas suas falhas, especialmente quando essas falhas nos afetam. No entanto, Deus nos desafia a confiar em sua sabedoria e bondade. Ele tem um coração de compaixão por todas as pessoas, independentemente de sua origem ou passado. Oração. Senhor, nos perdoe quando somos rápidos para julgar os outros e lentos para estender a tua misericórdia. Ajuda-nos a ver o mundo como tu o vês e a amar as pessoas com o teu amor, mesmo quando nos parece difícil ou incompreensível. Que possamos sempre refletir o teu caráter de graça e compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Que estes devocionais nos inspirem a meditar na misericórdia de Deus, que é infinita, alcançando a todos, inclusive aqueles que nós, por nossa própria natureza, tendemos a excluir. Vamos procurar ser mais como Ele, levando a graça onde necessidade, sem medo de perdoar, sem medir esforços para mostrar o amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.